Se você quer aprender os movimentos impressionantes e obter resultados na calistenia, é imprescindível que você faça o alongamento correto. E é isso que eu vou te mostrar nesse vídeo. Fala calistênico, beleza? Quem tá falando é o Kiren, seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o que? Aquecimento, como que você deve aquecer antes do seu treino, tá galera? O aquecimento é algo que a gente tem que sempre realizar antes do treino. Por quê? É uma fase de preparação, você vai preparar o seu corpo para começar a realizar um exercício físico. Principalmente quando forem exercícios que a gente vai executar movimentos de extrema dificuldade, ou até mesmo exercícios de extrema dificuldade, onde a intensidade é muito grande e às vezes o seu corpo não está preparado, porque pô, você está ali sentado no sofá, você decide que você vai pegar e fazer uma full planche do nada, não, você tem que primeiro aquecer, beleza? Pode ser que você aí que está assistindo esse vídeo deve estar pensando: ah, Kira, mas eu treino sempre, nunca aqueci, nunca deu nada, e é isso mesmo, comigo não tem isso. Quando na verdade, cara, não aconteceu, mas é questão de tempo pra acontecer, tá? Eu também confesso pra você que eu sempre pensei isso, eu não aquecia devidamente antes dos meus treinos e chegou uma hora que eu acabei me machucando, porque não tem jeito, cara. Uma hora você acaba se machucando se você não levar o aquecimento a sério. Você vai acabar tendo uma lesão conforme você vai avançando, né? Pode ser que agora você está iniciante, você não tenha lesão nenhuma. Conforme você vai passando para exercícios mais difíceis, mais avançados e mais complicados, vai cada vez sobrecarregando mais o seu corpo e cada vez você precisa preparar o seu corpo melhor para poder ter aquele impacto na sua articulação, aquele impacto no seu músculo, aquela força extrema que você vai fazer no movimento que você for executar, tranquilo? Por isso que eu falo, cara, tenta aprender com o erro dos outros. Aprende com o meu erro, com o erro de milhares de pessoas que acabam se machucando por não saber aquecer direito. Aprende com o erro dos outros. Se você for esperar para aprender com o seu erro, se você for pagar de, ah, beleza, eu não tem problema comigo, eu não me machuco e tudo mais, cara, uma hora você vai pagar pra ver e vai aprender com o seu próprio erro, e aí você pelo menos vai aprender, né? Então pega essa dica aí que é bem importante, sempre dá o devido aquecimento antes do treino. E aí você deve estar se perguntando, mas Kylian, como que eu vou aquecer? Eu não sei aquecer, não sei quais exercícios se fazem no aquecimento, o que eu poderia fazer pra aquecer. E é por isso que eu vou te passar aqui nesse vídeo que eu costumo fazer, é o que eu sempre faço antes do meu treino, por eu já estar acostumado. Então esse foi um aquecimento que eu fui desenvolvendo ao longo dos meus anos de treino, tá? Então eu já peguei esse costume, eu já sei os exercícios que eu tenho que fazer pra aquecer, já sei os exercícios que eu me sinto melhor fazendo. Então eu desenvolvi essa minha maneira de aquecer, que eu quero passar aqui pra vocês, que eu tenho certeza que vai ajudar bastante vocês a terem suas primeiras noções de aquecimento e poderem aquecer antes dos seus treinos, tá? Principalmente treinos que vão exigir mais de você, como treino de movimentos mais impressionantes aí da calistenia. Tranquilo? Então fica aqui no vídeo e bora lá! Se você quer aprender os movimentos da calistenia e receber mais conteúdos como esse, eu convido você a acompanhar meus treinos de perto, me seguindo lá no Instagram. Lá eu publico toda semana diversos vídeos de treinos e também abro a caixinha de perguntas para vocês me perguntarem o que vocês quiserem. Ah, e se tiver alguma dúvida, pode me enviar no direct, tá? Tamo junto! Então galera, infelizmente acabou a bateria da minha GoPro aqui, mas eu vou continuar gravando no celular que não tem problema nenhum, tranquilo? Galera, eu queria falar pra vocês primeiro sobre o aquecimento, tranquilo? Qual que é o objetivo que a gente tem com o aquecimento? Obviamente, como eu já falei, é preparar o nosso corpo para o exercício, ou seja, no aquecimento a ideia mesmo geral seria movimentar o nosso corpo de uma maneira geral mesmo. Então movimentar as articulações, começar a ativar os músculos, então a gente vai aumentar o fluxo sanguíneo no nosso músculo, a gente vai aumentar a quantidade de oxigênio e também, consequentemente, a gente vai ter o aumento da temperatura corporal, o aumento da frequência cardíaca, enfim. E também a gente vai ter a preparação neural do nosso corpo para ele entender que a gente vai começar a fazer alguns movimentos diferentes. Então, é claro, ele vai já se preparando, vai começando a entender de pouco a pouco, por isso que a gente começa com movimentos, exercícios mais simples de movimentação e partindo para alguns exercícios que vão requerer um pouquinho mais nossa capacidade neural e também dos nossos músculos, a nossa força no geral. Então, primeiramente, quando a gente vai começar o aquecimento, o que a gente vai fazer? Existem alguns tipos de aquecimento, né? A gente tem um aquecimento geral, ou seja, é o primeiro aquecimento que a gente vai começar fazendo no nosso treino, que o próprio nome já diz, é um aquecimento geral. A ideia é aquecer o nosso corpo como um todo, começar a preparar o nosso corpo para o exercício e aquecer todas as articulações, então a ideia é movimentar tudo mesmo de uma maneira geral, tá? Então é o que você sempre tem que fazer antes do seu treino. E quando é um treino mais simples, que não vai requerer nenhuma capacidade assim tão avançada, a gente costuma realizar somente o aquecimento geral. Mas, como na calistenia a gente tem alguns movimentos avançados, por exemplo, a planche, o front lever, ou até mesmo alguns que são mais simples, porém para quem está começando ainda e vai exigir muito da pessoa,
é interessante a gente fazer o quê? Depois do aquecimento geral, a gente vai ter o aquecimento específico, ou seja, vão ser exercícios de aquecimento específicos para determinados exercícios ou movimentos que a gente for realizar. Como, por exemplo, quando a gente vai realizar um movimento com a parada de mãos, né, que é a handstand, conhecido como bananeira também, a gente sempre vai ter que aquecer bem os nossos punhos, beleza? Por quê? Porque na handstand a gente vai ter uma pressão muito forte, a gente vai estar apoiado com nossa mão no chão. Então a pressão aqui, ó, vai ser muito forte do chão contra o nosso punho. Então é interessante a gente aquecer essa articulação, tá? Esse foi o exemplo, mas dependendo do movimento que você for fazer, como por exemplo a planche, que é o front lever também, vai requerir mais de determinado músculo, determinada articulação, determinado tendão, que é interessante que você dê uma atenção maior nessa parte do alongamento específico, tranquilo? Então é muito importante ressaltar isso, que a gente vai fazer um aquecimento geral, para aquecer o nosso corpo de uma maneira geral e também fazer o aquecimento específico, dependendo do treino que a gente for fazer. E você provavelmente deve ter ouvido alguém falar sobre os alongamentos antes ou depois do treino, tá, galera? Eu vou passar aqui para vocês o que eu costumo fazer, o que funciona para mim com base na minha experiência prática. Então, o que muitas pesquisas falam é que não é o ideal você alongar o músculo que você vai treinar logo em seguida, tá? Isso é meio óbvio, galera. Por quê? Por exemplo, vamos supor que você vai fazer rosca direta, você vai treinar bíceps hoje, dando um exemplo de academia, né? Claro, ficaria esse momento aqui. Você vai fazer a rosca direta. Cara, não faz sentido você alongar, ou seja, você alongar aqui para você fazer rosca direta. Porque quando você está alongando, você está puxando. A ideia justamente do alongamento é você alongar a sua musculatura. E quando você vai fazer o exercício, a ideia é justamente, ó, no meio do exercício, na fase concêntrica do exercício, você vai encurtar a musculatura, tá vendo? Aqui você vai alongar e aqui você vai encurtar. Então não faz sentido nenhum você alongar dessa maneira assim o seu músculo se você vai fazer um exercício exatamente contrário ao alongamento que você está fazendo. Agora, o que eu gosto de fazer? Eu faço sempre então um aquecimento geral, depois eu parto para aquecimento específico. Na calistenia, a gente tem muitos movimentos específicos. Então, por exemplo, isso eu estou falando com base no que eu faço, na minha experiência prática, do que eu vou testando. Quando eu vou fazer, por exemplo, um movimento com a planche, eu gosto de alongar as pernas. Por quê? Porque a gente vai usar as pernas, querendo ou não, na planche. Não é o principal, tá? Mas elas vão estar junto com o nosso corpo. Até porque a gente vai ter os movimentos de pernas abertas, né? Que é straddle e tudo mais. E vai exigir sim uma abertura, um alongamento. Eu gosto de fazer isso para me sentir mais leve no movimento, eu me sinto mais solto. Então sim, eu costumo realizar alguns alongamentos dependendo do movimento que eu for fazer e realizo antes do treino. Só que quando eu vou fazer planche, eu não vou alongar, por exemplo, o meu ombro, não faz sentido. Ou como quando eu vou fazer front lever, eu não faço alongamentos de ombro. Eu gosto de fazer sim alguns alongamentos antes do treino nessas ocasiões, tá? Ah, e também tem outro caso, quando eu vou treinar planche, por exemplo, ou handstand, esse tipo de coisa, eu gosto de fazer alguns aquecimentos, né, de alongamentos de amplitude. Então, já na parte específica, né, focado nos movimentos determinados aí, por exemplo, na planche ou handstand, eu gosto de fazer alongamentos dinâmicos, alongamentos de amplitude, por exemplo, do meu punho. Então, eu vou alongar ele aqui, fazendo dessa maneira, ou se não, segurando por um tempo pequeno, que não caracteriza como um treino de alongamento, né? Antes do próprio treino mesmo. Então seriam pequenos alongamentos de poucos segundos, tá? Não passa de 15 segundos esse alongamento que eu faço. É mais para ganhar uma certa amplitude mesmo no punho, tranquilo? Eu gosto de realizar isso, eu sempre realizei desde o começo, quando eu comecei a treinar, e eu não tive nenhum problema. Bom, bora lá pra parte prática, então eu vou falar alguns exercícios que eu costumo fazer durante o meu alongamento. Galera, então vamos lá. Sempre que eu começo meu aquecimento, eu costumo começar com as rotações de ombro, tá? Como eu falei pra vocês, a ideia do aquecimento é a gente mexer tudo. Então, o máximo que a gente conseguir mexer, melhor. Mas eu vou estar mostrando aqui todos pra vocês que eu costumo fazer, vocês podem dar uma olhada e replicar aí na casa de vocês. Então eu sempre começo tentando aquecer as principais articulações que a gente usa nos principais exercícios da calistenia, tá? Como por exemplo, nossos ombros, nossos cotovelos, nossos punhos, pra mim são as três essenciais aí que eu não posso deixar de aquecer. Então bora lá para as rotações de ombro. Eu gosto de começar com ela pra fora, tá? Então sempre a gente vai rotacionar o ombro pra fora, deixar ele bem solto. Eu gosto de variar bastante a amplitude aqui também, fazer mais aqui pra frente, mais pra lateral, beleza? E também variar, fazer ele pra frente, a rotação pra frente. Você vai começar a sentir o seu ombro queimando, o seu ombro pegando, você vai ver que realmente, tipo, você vai começar a sentir mais disposto, mais preparado para fazer. Depois das rotações de ombro, eu gosto de continuar nas rotações de ombro, só que lateral. Então eu faço a rotação lateralmente. Um pouquinho pra frente também, beleza? Troca e faz pra frente também. Aí eu cruzo os braços.
Gosto de fazer aquele aquecimento também que o Ricardo é muito conhecido por fazer, que é esse aqui, pra gente dar aquela aquecida no manguito. É um aquecimento bem simples, o ideal seria a gente utilizar aqueles elásticos, mas a gente consegue realizar aqui também. Sempre tentando ir pra frente e pra trás. Continuando nos ombros, a gente vai fazer esse aquecimento aqui, basicamente bem semelhante ao que a gente estava fazendo de rotação, só que com o apoio aqui, um movimento um pouquinho diferente, tá? Eu gosto de realizar isso também, pra trás e pra frente também. Já começa, ó, ficar mais ofegante, elevar a temperatura. E um aquecimento que eu gosto de fazer muito quando eu vou fazer planche é basicamente isso aqui, ó. Parece meio besta, meio estranho, dá até um certo tranco aqui, mas é um aquecimento que eu gosto de fazer, tá? É só você não dar um tranco com tanta velocidade, com tanta força. São tranquinhos leves. Seriam umas rotações também de cotovelo, tá? E aí eu faço para os dois lados. E como eu falei, eu gosto de juntar um pouquinho também alguns alongamentos de amplitude. Como, por exemplo, o alongamento que a gente faz de pescoço. Para evitar alguns maus jeitos, eu dou só umas puxadas aqui bem de leve, tá? Bem tranquilo, sem forçar muito. Só com o peso da minha mão mesmo, dou uma segurada para pegar aquela amplitudezinha, dar eventualmente algumas estraladas, mas só para evitar qualquer tipo de mau jeito. Olhar para cima também e para os 4 lados, para baixo. Aí eu faço só com o peso da mão, tá, galera? Não vai arregaçar de puxar para baixo, não. Aí eu dou uma estraladinha nas costas também. Eu pego as minhas mãos aqui, deixo elas entrelaçadas, né, aqui atrás e estralo, beleza? Dou aquela estralada. Um que eu gosto bastante também é você entrelaçar as mãos e fazer para frente e também para cima, ficar de ponta de pé de preferência e esticar o máximo que você conseguir. Ah, esqueci também de falar pra vocês sobre as rotações de pescoço. Umas 3, 4 vezes pra cada lado, tá? Um aquecimento que é até um pouquinho específico, mas eu gosto de fazer ele sempre, é a questão das rotações aqui que a gente faz de quadril. Esse aquecimento eu gosto muito de fazer e eu fiz depois de uma vez que eu tive um mau jeito. Eu tava executando giros na barra, né? Fazendo movimentos dinâmicos acrobáticos na barra e acabou que eu tive um mau jeito na lombar e eu comecei a fazer essas rotações de quadril, né? Porque quando a gente faz um giro na barra, a gente rotaciona dessa maneira. Eu comecei a aquecer especificamente para isso, tá? Eu gosto de fazer para os dois lados. Um pouquinho mais de amplitude é as amplitudes aqui do punho, beleza? Dos punhos. Puxando todos os dedos para trás, da mesma maneira aqui para cima. A gente vai puxar todos os dedos, incluindo o dedão, dando pequenas empurradinhas, sem forçar muito, tá? A ideia aqui mesmo é dar aquela aquecida, e sempre os dois lados, obviamente, tá? Eu gosto de rotacionar aqui, ó, quando eu tô fazendo esse alongamento. E, pra finalizar aqui também, eu faço algumas rotações dos punhos, assim também, segurando o punho e rotacionando aqui. Além de fazer dessa maneira também. Agora eu vou passar pra vocês um alongamentozinho também, que eu costumo fazer, que é mais pra gente alongar a nossa lombar. E é bem simples, a ideia não é fazer um alongamento intenso, tá? É só pra pegar a amplitude mesmo, tentar encostar a mão no chão devagar, sem tentar forçar tanto, só pra pegar a amplitude. E de quebra fazer o contrário disso, que é o quê? Apoiar as mãos aqui nas costas, ó. Pode ser, eu gosto de fazer com a mão fechada, a parte de trás. E dar aquela segurada pra dar aquela estralada. Alguns alongamentos de perna mais simples também que costumo fazer. É aqueles de puxar aqui só a perna, bem tranquilo, pegar aquela amplitude, tá? O objetivo não é treinar o alongamento, e sim pegar umas amplitudezinhas. Eu faço sim isso eventualmente nos meus treinos, principalmente quando é treino de freestyle. E eu também faço algumas coisas no solo, como por exemplo, abrir na posição straddle, né? Deixar as pernas abertas, dependendo do treino que eu for fazer. E também para aquecer você pode fazer poucas repetições de alguns exercícios, tá? Mais simples da calistenia, né? Se você tiver aprendendo esses exercícios ainda, eles não vão ser seu aquecimento. Mas como eu já tenho esses exercícios dominados, para mim é tranquilo aquecer com eles. Então o que eu faço? Alguns exercícios como, por exemplo, a flexão, tá? Só dá uma aquecida aqui, vem no chão e faço algumas repetições de flexão. Beleza? Ou se não, mesma coisa com o agachamento. Vem aqui, dou umas agachadas só pra dar aquela movimentada mesmo. Só pra aquecer, beleza? Ou até mesmo posso fazer algumas barras, algum tipo de abdominal, qualquer coisa do tipo que seja mais leve, beleza? Mais leve. Rapaziada, então é isso. Eu espero que esse vídeo não tenha ficado muito longo aí pra vocês. A ideia foi passar realmente o aquecimento que eu costumo sempre fazer, os exercícios que eu mais gosto de incluir na hora de aquecer o meu corpo, preparar para o exercício. E é claro, dependendo do que eu for fazer, vão existir aquecimentos muito mais específicos
para aquele movimento, para aquele determinado exercício que eu for executar, tranquilo? Aqui eu tentei passar uma ideia geral do que eu gosto de fazer sempre. Então, se esse vídeo te ajudou e se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar as notificações. É só clicar no sininho aí para você receber todas as novidades sempre que eu postar qualquer vídeo. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, espero ter te ajudado, deixe seu comentário e até a próxima. Um grande abraço, Calistenco. Tamo junto.